Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à importância da reciclagem. O vereador Domingos Protetor é denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Chuva forte atinge 3 rios e causa transtornos. O comércio deve ter bons resultados neste fim de ano no sul fluminense. E aluno de 3 rios é encontrado com simulacro de arma. E os destaques do esporte e da agenda cultural. O diálogo com o objetivo de incentivar a sustentabilidade. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da TV Correio da Manhã nessa sexta-feira. Uma ótima tarde a todos os nossos municípios aqui da nossa área de cobertura. É um prazer ter você aqui com a gente. Nós já começamos essa notícia com essa edição, com uma notícia que saiu agora de manhã. A Promotoria de Justiça e de Investigação Penal de Petrópolis denunciou o vereador Domingos Galante Neto, conhecido como Domingos Protetor. Essa denúncia foi feita pelos crimes de homofobia, caracterizada como injúria racial, conclusão, que é quando há uma utilização do cargo público para obter vantagem indevida, e usurpação de função pública. De acordo com a denúncia, o político ele teria coagido funcionários a realizarem em seu benefício pessoal e teria ocupado, sem ter sido nomeado para tanto, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal do município. Além disso, também ele teria insultado uma funcionária em razão da sua orientação sexual. São vários pontos dessa denúncia, a gente vai trazer aqui alguns detalhes para você, porque o vereador ele também teria feito em seu gabinete um esquema de enriquecimento ilícito, condicionado à manutenção de servidores comissionados e seus respectivos cargos para aquisição para si de bens e serviços. Também teria determinado que os funcionários arcassem com recursos próprios com suas despesas particulares. Em um dos casos citados na denúncia, se relata o MPRJ que o político obrigou inclusive um servidor lotado a arcar com o pagamento de recargas para o seu telefone celular, com compras de ração e pagamentos de despesas oriundas de tratamentos dispensados a animais resgatados a mando do vereador, como medicamentos, cirurgias e hospedagens em abrigos particulares. Além disso, também teria coagido o funcionário sob pena de demissão a realizar a transferência de valores para sua irmã, causando-lhe um prejuízo de aproximadamente R$26 mil. Em outra situação, Domingos também teria injuriado por diversas vezes uma afiliada que trabalhava em seu gabinete na Câmara dos Vereadores, chamando-a, em razão da sua orientação sexual, de sapatão e homenzinho, na presença dos demais funcionários, além de pedir que lhe arrumasse um grupo de sapatão para votar nele. Por fim, relata a denúncia que o político, mesmo sem ter sido nomeado oficialmente pela Prefeitura, estaria ocupando o cargo de coordenador da COBEA, que é a Coordenadoria de Bem-Estar Animal aqui de Petrópolis, desde que ele assumiu seu mandato, ainda lá no início de 2021, indicando pessoas para assumir cargos comissionados, determinando quais animais seriam resgatados, interferindo em questões administrativas, como fixação do horário de atendimento e funcionamento do órgão. Além do afastamento do cargo, o Ministério Público do Rio de Janeiro quer que o denunciado seja proibido de frequentar as dependências da Câmara de Vereadores e de ter contato com os servidores que foram vítimas dos seus atos.
A defesa do vereador divulgou uma nota em que afirma que Domingos Protetor está à disposição da Justiça. A nota diz que Domingos, abre aspas, se coloca à inteira disposição do Poder Judiciário para, como maior interessado e do modo mais breve possível, seja finalmente esclarecidas as intempéries às quais o seu nome se viu injustamente envolvido. Fecha aspas da nota da defesa do vereador. A Câmara Municipal disse que ainda não foi notificada oficialmente. Já a Prefeitura de Petrópolis ainda não enviou nenhuma resposta sobre a denúncia de que o vereador estaria na Coordenadoria de Bem-Estar Animal. A gente aguarda, então, o posicionamento da Prefeitura. Chegando nessa edição, a gente passa ainda para você. Gente, ainda falando sobre política aqui na cidade, acaba de chegar uma informação que a Prefeitura de Petrópolis confirma as mudanças no secretariado. Você acompanhou isso aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate, também no jornal impresso Correio Petropolitano. Nós trouxemos essas informações e a Prefeitura, então, acaba de confirmar que Léo França volta à presidência da CONDEP, deixando a Câmara de Vereadores. Para o seu lugar na Câmara de Vereadores, volta Ronaldo Ramos, que até então era secretário de Obras. Então, com essa vacância, né, aí na Secretaria de Obras, assume a arquiteta Virna Giacomo como secretária de Obras. É uma funcionária concursada, já de muitos anos de carreira dentro da Prefeitura, então agora assume a Secretaria de Obras. Então, para você entender melhor como ficou, na CONDEP sai o Cedenir Vieira, que estava até então, entra Léo França. Na Secretaria de Obras sai Ronaldo Ramos, entra Virna Giacomo. Então, agora na Câmara de Vereadores, o Ronaldo Ramos, que era o titular da cadeira, ele deixa então a Câmara de Vereadores, ele volta, perdão, para a Câmara de Vereadores, e o Léo França, que estava como suplente, volta para a CONDEP. Essas são então as últimas informações aí dessa mudança de secretariado. E a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes se envolveu em mais uma polêmica nesta semana. Você acompanhou aqui com a gente também no Correio Petropolitano Debate. O Ministério do Trabalho e Emprego interditou o Pátio do Morim, que é utilizado para guardar os veículos apreendidos. O local estava até mesmo com risco de incêndio. E aí eu fiz, então, uma matéria explicando para você todas essas questões envolvendo a Companhia Petropolitana. Vamos assistir. O Ministério do Trabalho e Emprego interditou nesta semana o pátio que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes utiliza para alocar veículos apreendidos no bairro Morém. Segundo o MTE, o local descumpre normas de proteção, segurança e saúde dos trabalhadores, com risco grave e iminente. A interdição deve começar a valer a partir de novembro. A informação foi trazida a público pelo ex-controlador-geral do município, Tiago Gibrail, e confirmada pelo Correio Petropolitano. Infelizmente, condições muito ruins às quais os trabalhadores e trabalhadoras daquele pátio estavam convivendo, risco de incêndio, risco de choque no setor de serralheria, armazenagem inadequada de produtos químicos, ou seja, uma vergonha. No documento de interdição é apontado que há risco de choque elétrico e incêndio nos setores de serralheria, armazenagem de produtos químicos, mecânica, no escritório do pátio, vestiário e refeitório. Há ainda o risco de acidentes com máquinas na serralheria. A interdição já valeria a partir da notificação do CPTRANS, no último dia 23. Porém, a companhia ingressou com mandado de segurança na Justiça do Trabalho. A juíza Rosângela Morelli concedeu o prazo de 5 dias úteis para que os veículos sejam retirados. Também neste prazo, a CPTRANS deverá efetuar a adequação das exigências impostas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, ou retirar todos os veículos que se encontram no pátio, realocando para outro imóvel. A pena para o não cumprimento é no valor fixo de R$20 mil. Quero falar com você, meu senhor, minha senhora, que porventura tem o seu carro apreendido naquele pátio. Vamos tentar regularizar o quanto antes, porque não sabemos quais serão as consequências e como serão esses próximos dias no que diz respeito ao andamento e funcionamento daquele equipamento público. A CPTRANS enfrenta outros escândalos desde que o prefeito Rubens Bontempo assumiu. Jamil Sabrá Neto, primeiro diretor-presidente da companhia desde então, foi afastado pela Justiça após denúncias de corrupção. A Polícia Civil também investiga a denúncia de um funcionário fantasma em um cargo de confiança do atual presidente, Tiago Damasceno, após um requerimento do Ministério Público do Rio de Janeiro. A informação foi dada em primeira mão pelo Grupo Correio da Manhã.
Nesta semana, após a veiculação da informação em diversos veículos de imprensa e o início da investigação, a reportagem esteve na CPTrans. Um funcionário foi apresentado à equipe como sendo investigado, porém a assessoria de imprensa da CPTrans não deixou que ele gravasse entrevista. Em nota, a companhia negou a existência de funcionário fantasma. Disse que todos os esclarecimentos serão prestados à Justiça quando for oficialmente notificada. Enquanto se envolve em escândalo, a CPTrans recebe críticas por uma que seria suas atribuições, a fiscalização do transporte público. A gente está fazendo sobre as fiscalizações do transporte público. A senhora acha que tem uma fiscalização eficiente para ver a condição dos ônibus? Eu acho que não. Eu acredito que não está assim tão eficaz igual era para ser, né? Mas alguma fiscalização ainda vejo aí na rua ainda, entendeu? Mas só que não está tão eficaz igual era para ser, entendeu? A senhora enfrenta quebra, atraso dos ônibus? Sempre, né? Sempre. No Petroito, então, infelizmente, direto, né? A CPTrans não respondeu sobre a interdição do pátio. Em relação à fiscalização, disse que cobra das empresas que mantenham os veículos em condições de atender com segurança os usuários do transporte público. Também informou que realiza fiscalizações periódicas nas garagens. O CETRANSPetro não respondeu aos contatos da reportagem. Ainda falando em política, em Brasília o clima político no Senado não anda muito bom e quem traz mais informações para a gente é o Rodolfo Lago, diretamente da capital federal. Rodolfo, uma ótima tarde para você. Como que está então o clima aí no Senado, principalmente agora com essa votação da reforma tributária? Não anda muito dos melhores não, viu? Muito obrigado aí a todos aí pela audiência, pelo convite para participação, que sempre é muito bacana, muito legal, mas o clima não anda de fato dos melhores, né? O Senado, que um tempo atrás era ali um porto de conforto para o governo federal, né? Os problemas aconteciam mais na Câmara e no Senado era tudo mais tranquilo. Esse clima mudou. Esse clima mudou há algumas semanas, e isso, por incrível que pareça, já tem a ver com a sucessão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em 2025, e isso acaba, de alguma forma, atrapalhando a tramitação da reforma tributária, que deve ser votada daqui a 2 semanas no Senado. É isso, Rodolfo. E o que você acha que deve acontecer, então, agora nos próximos capítulos, principalmente com os projetos que são importantes para o governo, com esse clima complicado aí no Senado? Pois é, isso daí realmente traz essas complicações para o governo. E o que acontece? O Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deseja ser o próximo presidente do Senado após o fim do mandato do Rodrigo Pacheco. Ele era antes presidente do Senado, Rodrigo Pacheco virou e ele quer voltar, os dois são aliados. O Davi Alcolumbre não é o candidato dos sonhos do governo, né? O MDB e o PSB estavam trabalhando para fazer ali uma aliança para eleger o próximo presidente do Senado, o que fez, então, com que o Davi Alcolumbre procurasse os partidos de oposição, especialmente o PL, o partido que é presidido pelo Valdemar Costa Neto, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao fazer essa aproximação, esses senadores de oposição disseram, bom, a gente pode te apoiar, mas desde que você passe a apoiar as nossas pautas. E é exatamente nesse momento que o caldo desandou lá no Senado, o clima começou a ficar ruim, as pautas conservadoras começaram a crescer, e a coisa culminou essa semana quando, lá na Comissão de Constituição e Justiça, foi vetada a indicação de um nome do presidente Lula para a Defensoria Pública da União, o advogado Igor Roque. A Comissão de Constituição e Justiça vetou esse nome no sinal mais veemente de que as coisas lá não andam bem. Quer dizer, isso daí pode atrapalhar os projetos futuros, especialmente a reforma tributária, que é sempre uma questão muito polêmica. Há anos tenta se aprovar a reforma tributária no Congresso e nunca se consegue. É isso, Rodolfo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, nosso craque da política aí em Brasília. Um abraço para você e uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado, então. Bom trabalho aí para todos. Um excelente fim de semana para todo mundo.
Obrigado. E então vamos mudar um pouquinho agora de assunto, vamos voltar aqui para Petrópolis. A gente vai falar agora sobre uma reclamação da rua Joaquim Agante Moço, no distrito de Itaipava, que tem chamado a atenção devido às condições precárias da via. Os buracos na rua próxima ao Parque Prefeito Paulo Rates se tornaram motivo de denúncia para o vereador Eduardo do Blog. Precariedade e abandono. Essas foram as palavras usadas pelo vereador Eduardo do Blog para definir o estado da rua Joaquim Agante Moço, localizada atrás do Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. Com crateras que passam de 1 metro de comprimento, a rua que inicialmente era utilizada para desviar o trânsito da região tem se tornado um problema para os motoristas. Essa via acaba servindo principalmente, especialmente, para a população petropolitana, porque quem conhece isso aqui, em sua maioria, é quem mora em Petrópolis. Então, é uma via importante para a população que acabou virando uma piscina. Depois que eu vim aqui, denunciei, cobrei, viralizou nas redes sociais, a Prefeitura de Petrópolis esteve aqui, fez uma demarcação, começou a fazer um manilhamento aqui até para ajudar no escoamento de água. Continua a buraqueira. Uma das últimas grandes intervenções realizadas na via foi em julho de 2021, quando a Estrada União Indústria passava por reformas e obras. Então, a rua Joaquim Agante Moço teve a pavimentação renovada para servir como rota de fuga. Vale lembrar que a Prefeitura de Petrópolis pegou um empréstimo de 20 milhões de reais na conta da população. Quem paga é você, cidadão. Segundo o vereador, apesar das interdições terem começado, ele irá continuar cobrando para que a pavimentação e o escoamento sejam definitivamente feitos. A gente vai cobrar porque o papel do executivo é fazer a obra, é fazer a manutenção da cidade, é atender a população, principalmente nessa questão de mobilidade urbana de tamanha importância para a economia da cidade, para o dia a dia da população. Mais um caso, mais um problema, mais uma situação difícil na Prefeitura de Petrópolis. A gente viu o posto de saúde ontem, agora a gente vê essa rua também com essa dificuldade. E parece que a cidade está largada, né? Está abandonada, está jogada às traças, nada vai para frente, nada se resolve. É realmente muito complicado. A gente espera, né, que essa situação seja resolvida, porque vale lembrar, gente, essa rua Joaquim Agante Moço, a gente acompanha ela já há bastante tempo, eu nas outras coberturas também já acompanhei, já há bastante reclamações dela. Ela passa atrás do Parque Municipal de Itaipava, então ela é muito importante para desafogar o trânsito de Itaipava. Você que mora em Itaipava, você sabe muito bem do que eu estou falando, o trânsito no horário de pico, como que fica. Então essa rua ela é muito importante para desafogar esse trânsito. Infelizmente a gente vê aí que nem asfalto tem. A Prefeitura de Petrópolis informou que finalizou o projeto de recuperação de todo aquele trecho e em breve vai iniciar a licitação. Além disso, a Secretaria de Obras realiza a manutenção da via com a operação Tapa Buracos. E na noite de ontem, um caos na cidade de Três Rios após poucos minutos de chuva. Você está aí acompanhando agora as imagens. Ruas inundadas, pessoas ilhadas em ônibus. A obra do Canal do Triângulo ficou totalmente tomada pela água que escorreu. A gente está vendo aí agora os vídeos que os moradores mandaram para a gente dessa situação. E a gente procurou a Prefeitura de Três Rios, mas até o momento, até a gente fechar essa edição, nós não obtivemos resposta quanto a essa situação complicada ontem que os moradores de Três Rios passaram. Mais uma vez, porque vale lembrar que no mês passado também a gente já tinha noticiado essa questão de Três Rios. E vamos agora então à previsão do tempo. E a gente vai conversar então agora com o nosso repórter Eric Portela, que vai trazer informações de como vai ficar o tempo para o final de semana. Eric, aqui na nossa área de cobertura, vai ter ainda essa chuva? Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, a chuva continua assim. Como você citou, Wellington, Três Rios está passando por uma situação complicada devido ao temporal de ontem, mas outras cidades do estado do Rio de Janeiro também estão enfrentando problemas por conta das chuvas. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou 2 alertas. O primeiro é de chuvas intensas, com grau de severidade em perigo.
O aviso se estende para algumas regiões do Brasil, incluindo algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, como parte de Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Três Rios e Pati do Alferes. O outro aviso também é de chuvas intensas, mas o grau de severidade se encontra em perigo potencial, que é um grau menor do que o outro aviso. Esse alerta se estende para grande parte do país e todo o estado do Rio de Janeiro. As instruções de segurança passadas nesses dois alertas são, em casos de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de sinalização. E, se possível, é bom desligar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as chuvas. É muito importante que a população dessas áreas fique atenta para poder minimizar os riscos, o máximo de risco possível, tá bom? Bem, aqui em Petrópolis o dia amanheceu nublado, já choveu em algumas regiões e a probabilidade de chuva existe probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. Então, se for sair de casa, não esquece o guarda-chuva e o casaco. Agora sim, vamos à previsão do tempo para o fim de semana. Em Nova Friburgo, a temperatura mínima no sábado se manterá estável, mas a máxima passará por uma ligeira elevação. A intensidade dos ventos será fraca e existe probabilidade de chuva para qualquer hora do dia. Também é possível que ocorra episódios de trovoadas, tá, gente? Os termômetros devem marcar mínima de 15 e máxima de 25 graus. No domingo, a previsão também é de chuva com trovoadas. O dia será de muitas nuvens no céu e, mesmo assim, com chuva. A temperatura continua subindo, podendo marcar mínima de 17 e máxima de 29 graus. Ali em Teresópolis, vocês conseguem ver que o sábado também será de chuva, com mais intensidade durante a tarde e noite. A temperatura também sobe, variando entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. No domingo, a temperatura vai subir mais um pouquinho. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, o sábado será de ligeira elevação na temperatura, mesmo assim, chove. Os ventos serão fracos na cidade e os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 27 graus. O domingo será de muitas nuvens no céu e chuva isolada, mas os termômetros continuam subindo, marcando mínima de 18 e máxima de 29 graus. Parece que a temperatura vai oscilar bastante. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de sol entre nuvens, mas com possibilidade de chuva. Os ventos serão fracos e a temperatura deve marcar mínima de 19 e máxima de 29 graus. No domingo, a temperatura sobe e a chuva continua. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 30 graus Celsius. Agora o sábado, em Pati do Alferes, será de elevação na temperatura e ventos fracos. Existe sim probabilidade de chuva isolada para a cidade a qualquer hora do dia e os termômetros devem variar entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. No domingo, a previsão continua de chuva e os termômetros devem marcar mínima de 19 e máxima de 30 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de chuva isolada a qualquer hora do dia e durante o período da tarde e noite existe possibilidade de trovoadas isoladas. Os ventos serão de intensidade fraca e a temperatura deve variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. No domingo também chove e a temperatura passa por uma ligeira elevação, variando entre mínima de 22 e máxima de 30 graus. Wellington, não tem como entender esse tempo maluco, temperatura alta e previsão de chuva. Realmente não tem saúde que aguente. Não tem saúde que aguente, Eric, é verdade. Pelo menos a temperatura tá aí alta pro final de semana, não vai estar aquele friozinho ruim. E eu tô torcendo, amanhã eu tô em Teresópolis, torço para que consiga chegar também sem chuva. Aqui que aquela serra lá com chuva é complicado. É verdade, Wellington, eu vou torcer por você também. Obrigado, Eric, um ótimo final de semana para você. Igualmente. E a gente continua então falando agora sobre notícia do Sul Fluminense, né? Nós falamos aqui de Três Rios. Vamos falar então agora sobre o comércio do Sul Fluminense, que deve ter uma boa movimentação neste fim de ano. A repórter Ana Luísa Rossi, lá do nosso Correio Sul Fluminense, é quem traz mais informações. Boa tarde, Ana.
Olá, boa tarde e uma ótima sexta-feira para todos que nos acompanham na TVC. Com o movimento das peças de fim de ano em novembro e dezembro, o número de vagas temporárias em Volta Redonda deve aumentar em 20%, segundo o Sicomércio. Além da procura por presentes, artigos natalinos para decoração, as confraternizações também contribuem para o maior fluxo nas ruas. E para ampliar as equipes com o maior movimento do comércio, a CDL propõe anualmente a Central de Empregos, que consiste em reunir candidatos às vagas temporárias que passam por um processo seletivo. Ao fim desse processo, os candidatos são selecionados e indicados para as empresas associadas. É com você! Obrigado, Ana Luísa, pelas suas informações. E a gente continua ainda falando de Três Rios, mas essa é uma notícia um pouco complicada ainda, né, em relação à segurança nas escolas. Uma equipe da Polícia Militar foi chamada pela direção da Escola Municipal Américo Silva, no centro de Três Rios, na manhã de ontem. O motivo é que um aluno estava com um simulacro de arma dentro da escola. Nós estamos acompanhando esse caso, né, porque possivelmente os policiais averiguaram que se era só um simulacro, né, e por nota a Prefeitura do município esclareceu que um aluno entrou na escola com um volume na região da cintura que foi constatado pelo inspetor da disciplina se tratar de uma arma de brinquedo. Ainda segundo o órgão, o aluno foi conduzido para a direção que chamou a Polícia Militar e a Guarda Municipal, bem como o responsável pelo aluno. Todos os protocolos e medidas de segurança, segundo essa nota, foram cumpridos e os envolvidos foram conduzidos à 108ª Delegacia de Polícia. O ocorrido não afetou a normalidade das atividades, que se mantiveram conforme o programado, mas um baita de um susto aí para o pessoal de Três Rios, especialmente com todas essas notícias que a gente assiste das escolas. E a Secretaria de Estado de Saúde realizou essa semana uma oficina de capacitação para o parto seguro aos 92 municípios fluminenses. O webinário contou com a participação de mais de 150 profissionais de todas as regiões do estado e faz parte das ações de combate à mortalidade materna desenvolvidas pela Secretaria no estado do Rio de Janeiro. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que diariamente 830 mulheres morrem por causas evitáveis relacionadas à gestação e ao parto no mundo. O documento reforça ainda as orientações sobre os direitos da presença do acompanhante e da doula. O coordenador estadual da Saúde das Mulheres, Dr. Antônio Braga, destacou que a Secretaria fortalecerá o seu papel de acompanhamento do protocolo para o parto seguro, o que está em consonância com outras medidas já implementadas para combater e reduzir a mortalidade materna no estado do Rio de Janeiro. O Brasil possui elevados índices de mortalidade materna e, no estado do Rio de Janeiro, esse desafio é uma prioridade dessa gestão. Essa oficina, que contou com mais de 150 participantes dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, apresentou momentos importantes para a implementação da lista de verificação de parto seguro, no sentido de conseguir qualificar as equipes para pensar as estratégias da assistência em 4 momentos da internação das pacientes em trabalho de parto. Na admissão, antes do nascimento, quer por via vaginal ou por cesariana, na primeira hora após o nascimento e antes da alta. Temos certeza que o uso dessa ferramenta de verificação do parto seguro é uma estratégia importante e está alinhado com os esforços da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para reduzir a mortalidade materna em nossas maternidades. Iniciativa importante, né? E em 12 anos, a população brasileira com mais de 65 anos, ou até mais, né, cresceu quase 60%. Segundo números do Censo 2022, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com o maior percentual de população idosa do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje os dados sobre a faixa etária. Eles revelam o envelhecimento da população. O total de idosos com 65 anos ou mais saltou de 14 milhões em 2010 para 22 milhões em 2022. De um lado, né, o aumento é de 57,4%. Os novos dados mostram que as regiões do país com a maior proporção de idosos com 65 anos ou mais são o Sudeste, com 12,2%, e o Sul, com 12,1%. De outro lado, a população mais jovem, envolvendo crianças com até 14 anos, é mais expressiva no Norte e no Nordeste. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esporte. O repórter Gabriel Hatz já está aqui no estúdio com a gente para trazer mais informações sobre o que está acontecendo aí no esporte da cidade. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos de casa. Neste fim de semana, o Serrano enfrentou o Goytacás pelo Campeonato Carioca Série B1.
Serrano até então era líder do campeonato com a mesma quantidade de pontos para o segundo colocado, mas com um empate por 2-2 contra o Goytacás caiu para a vice-liderança. Primeiro, o Valdir abriu o placar para o time do Serrano com um belo gol, um belo chute deslocando totalmente o goleiro, ficou sem reação. Logo em seguida, o time do Goytacás empatou o jogo e virou o jogo, então o Serrano teve que, de novo, correr atrás do placar e com um gol de Fabinho Polhão, garantiu um pontinho aí para se manter na segunda colocação do campeonato. Gol de pênalti, característico do Fabinho Polhão, artilheiro, bola no canto, golaço. Com isso, peço que jogue a tabela na tela, por favor. Duque de Caxias em primeiro com 19 pontos após vencer a partida dessa 7ª rodada. Serrano com 17 pontos em segundo. Barra da Tijuca e Goytacás, ambos com 15 pontos, fecham a zona de classificação. E novamente o 7 de abril em último, sem pontuar. E o Serra Macaense também ali na zona da degola, como a gente fala, né? Situação difícil ali pro 7 de abril, hein? Bem difícil. 8 mas jogos, o Serrano... 8 derrotas. Mas o Serrano tá se mantendo, tá bem. Tá bem. Daqui a pouco passa o Duque de Caxias de novo, eu aposto. Isso a gente espera, né? Agora temos notícias boas também. Neste fim de semana começará o Campeonato Carioca de Futsal Feminino Adulto no estado do Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, o Serrano Futebol Clube terá um time feminino para disputa no campeonato. A estreia das Leoas será no próximo domingo, dia 29 de outubro, às 9 horas da manhã, contra o Vasco da Gama. A partida irá acontecer na Vila Olímpica da Mangueira, no Rio de Janeiro. E como a gente pode ver aí, as Leoas já estão a todo vapor se preparando para a partida, para fazer uma estreia boa. Vamos torcer então aí também para as Leoas. Isso mesmo. Será que Leandra também vai participar do time lá? Eu acho que ela não gosta muito de futebol, ela é mais da área da cultura. Né? Ela é mais da área da cultura. Gabriel, falando em cultura, já tem programação pro final de semana? Ainda não. Não tem nada. Tem o jogo do Serrano sábado agora, no estádio Atílio Marotti, mas de cultura tenho nada ainda. Então, acompanhe então com a gente esse VT também, porque agora a gente vai trazer para você então a nossa agenda cultural para o final de semana com as dicas do que fazer aqui na nossa área de cobertura. Hoje é sexta-feira e é dia de agenda cultural. Em Nova Friburgo, a Secretaria Municipal de Saúde realiza mais um dia de vacinação antirrábica. A campanha acontece no próximo sábado, dia 28, das 9 às 16 horas, em diversos pontos do município. É preciso que o tutor tenha o RG, CPF e, se possível, a caderneta vacinal do seu animal. Aqueles que quiserem levar a dose para casa precisarão ter em mãos uma caixa de isopor com gelo. Lembrando que é de extrema importância vacinar o seu pet contra a raiva para prevenir a doença. Mais informações você confere na página da Prefeitura de Nova Friburgo no Facebook. E o Rock the Mountain, que acontece em Petrópolis, anunciou a programação do palco Coreto, que a partir desta edição ganha estrutura fixa no Parque Municipal de Itaipava. Com pluralidade de sons, ritmos e estilos, as performances programadas para os 2 fins de semana deverão cativar os espectadores, oferecendo uma experiência única para os amantes da música. Nos sábados 4 e 11 e nos domingos 5 e 12 de novembro, o Coreto vai contar com artistas locais e sons que vão do slam, que são poesias de rua recitadas, ao rock, passando também pela MPB, forró, samba, pop e rap. Separa sua fantasia, porque no dia 1º de novembro, em Petrópolis, no Marovil, a partir das 19 horas, vai acontecer a concentração do Urban de Halloween da Imperial Roller. O encontro vai contar com 2 percursos de patinação, um iniciante e um intermediário avançado, além de comes e bebes e sorteio da rifa de um patins. Mais informações você confere nas redes sociais da Imperial Roller. A 18ª Expo Orquídeas e Bromélias está chegando em Pati do Alferes. O evento acontece do dia 3 a 5 de novembro na Praça George Jacó Abdu, trazendo lindas flores, boa música, artesanato local, comida boa e muito mais.
No dia 3, sexta-feira, acontece a exposição de orquídeas e bromélias de 9 horas da manhã às 21 horas. Às 20 horas, show com a banda Terra Mar. No sábado, às 20 horas, acontece o show da dupla Bull e Bill. Já às 22 horas, João Estrela convida Alexandre Fontes. E no dia 5, domingo, a exposição de flores começa às 9 e vai até às 17 horas da tarde. Às 19 horas da noite, Samba de Roça convida Sérgio Colelho. Hoje no Texas tem funk no meu pagode, com resenha pura, GWB e DJ Veriato. Já no sábado vai ter Halloween Fantasy do Texas. MCTH é uma das atrações confirmadas. O evento vai contar com área VIP, Open Bar e Open Food e prêmios totalizando R$1.000 para as melhores fantasias. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site simpla.com.br. No Calçada da Fama Itaipava, hoje tem Halloween Fama Party 2023. A festa começa às 22 horas e vai premiar a melhor fantasia da noite com um Pix de R$1.000. No sábado é aniversário da casa. O grupo Pagode do Adame é a atração confirmada. Os ingressos podem ser comprados pelo site guicheweb.com.br. O Petrópolis Business é o maior evento de negócios do interior fluminense. Ele reúne a força e a representatividade do comércio, indústria e da prestação de serviço, com destaque para os diversos segmentos da economia regional, como turismo, gastronomia, moda, tecnologia, agricultura, produção têxtil, educação, construção civil, entre muitos outros. O evento acontece do dia 26 a 29 de outubro e o ingresso pode ser adquirido através do site simpla.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Tá, então, Gabriel Hatt já anotou todas as dicas aí trazidas pelo Eric Portela para a agenda cultural desse final de semana. E a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta você vai ver uma entrevista que nós fizemos com a Firjan sobre a reciclagem aqui na nossa área de cobertura, também no estado. Alguns dados bem importantes em relação a isso. A gente volta já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano de volta agora nesse segundo bloco. Gente, hoje foi destaque no nosso Correio Petropolitano, que é o nosso jornal impresso, uma notícia que a região serrana enterra 33,1 milhões em material reciclável. O que significa isso? É um estudo da Firjan que mostrou que as cidades de Petrópolis e Teresópolis perdem esse valor ao invés de reciclar. Quando ao invés de reciclar o material, eles acabam enviando esse material para o aterro sanitário. Segundo a Firjan, foram 75,3 mil toneladas de resíduos que foram desperdiçados e que poderiam seguir para a reciclagem. Em todo o estado do Rio de Janeiro, são cerca de 2 bilhões de reais enterrados, literalmente enterrados. Ou seja, material reciclável que poderia gerar renda, que poderia gerar emprego, que está sendo enterrado. E a gente conversou, então, com o vice-presidente da Firjan CIRJ, o Marco Saltini, e ele comenta um pouco sobre esses dados. Vamos acompanhar. Marco, a Firjan divulgou, né, esse informativo falando sobre esse prejuízo que o Estado acaba tendo, né, digamos assim, por essa falta de reciclagem. E eu queria saber, então, de você um pouquinho mais sobre como que essa falta de reciclagem, como que a reciclagem pode ajudar a economia. A gente sabe que tem a questão dos próprios catadores, né, muitas vezes, enfim, vários outros setores que podem se beneficiar da reciclagem. Então, eu queria começar, então, sabendo um pouquinho sobre como que isso impacta na economia. Legal. Bom, a Firjan já vem realizando esse mapeamento já há algum tempo, né? E o desse ano, ele se refere a dados de 2021, são dados públicos, né? E a gente acabou identificando, né, através desse estudo, que mais de 2 milhões de toneladas de material que poderia ser reciclado acaba indo como destino final para um aterro, né? Só para ter uma ideia, isso poderia representar aí mais de 2 bilhões de reais em recursos, literalmente, que a gente está enterrando, né? Que a gente está jogando fora, né? Até porque é uma cadeia que poderia estar fortalecida, né? Fazendo toda essa captação, já partindo desde uma coleta seletiva, e aproveitando esse material como matéria-prima, não como lixo, como matéria-prima, diferente do que hoje a gente tem percebido que está acontecendo. Então, há um potencial, sim, bastante grande de você gerar uma economia a partir disso, né? À medida que você organiza essa cadeia e que permita reaproveitar esse material, você geraria aí não apenas um recurso financeiro, e investimentos, claro, que para você organizar isso, você vai fazer algum investimento, mas também na geração de empregos, né? A gente fala muito da questão do catador, da informalidade, e você precisa dar um pouco mais de dignidade para essa atividade. Isso. Como que o poder público ele pode incentivar essa prática de reciclagem? O que pode ser feito para que esse material não seja enterrado como está sendo? Eu acho que talvez a primeira medida é você entender que há, de fato, uma oportunidade. Não vamos nem falar de um problema, mas uma oportunidade, né? Então, a primeira é identificar essa oportunidade. E eu acho que, nesse aspecto, esse mapeamento realizado pela Firjan ele permite vislumbrar que realmente é uma oportunidade de você transformar essa situação
e poder gerar valor, né? Sobre todos os aspectos para a sociedade. Então, eu acho que o primeiro ponto importante é esse, é a conscientização de que aqui há uma oportunidade. O segundo ponto, que eu acho que o poder público, e aí a gente não está nem especificando se isso é poder público Estado ou municípios, então eu acho que é tudo, Estados e municípios, né? É você regulamentar isso de uma forma adequada, né? Normatizar essa atividade de maneira que você possa realmente organizar esse setor de uma maneira em que você consiga fazer com que essa coleta seletiva de fato aconteça e que você possa dar uma destinação nobre, eu ia dizer até mais nobre, mas não é nobre na realidade, que é o uso disso como matéria-prima para gerar outros produtos. Então, eu acho que essa organização desse sistema, isso pode e deve ser feito sim pelo poder público, ele tem a maneira de fazer, de organizar e de regulamentar a atividade de forma tal que a gente possa conseguir trazer esses benefícios e deixar de colocar isso aí, descartar de uma maneira pura e simplesmente fazer um descarte, né? Como que a população pode se envolver nisso também? Principalmente a gente sabe a questão da coleta seletiva, né, que ainda é muito, muito pequena, que pelo menos aqui em Petrópolis, né, a gente não vê tanto essa questão da coleta seletiva, as pessoas separando o seu lixo. O estudo, esse mapeamento, ele traz alguns dados que são interessantes sobre esse aspecto que você colocou agora da conscientização da população, né? A gente percebeu que do estudo anterior, né, do mapeamento anterior para esse, houve um crescimento aí da destinação, principalmente de grandes empresas, né, dessa coleta seletiva e da destinação para uma reciclagem. O dado que a gente levantou é que em 2021, quase 36%, né, desse material foi destinado, comparando com 2019, que era apenas 21%. Então, houve um avanço. Já no caso do resíduo, vamos chamar assim, urbano, domiciliar, ele ainda é muito incipiente, nós estamos falando de 1,3%, ou seja, ainda é muito pouco. A gente nota uma conscientização de pessoas, no sentido de que elas realmente, uma boa parte da população entende a importância de você fazer uma coleta seletiva e reciclar, mas, na verdade, isso não está se transformando numa prática comum. E talvez alguns motivos sejam exatamente uma questão de uma sensibilização maior, mas não só isso, uma facilidade para você poder dar uma destinação mais correta, né? Então, você criar uma coleta seletiva por parte da prefeitura, poder fazer a coleta porta a porta, o que facilita, estipular pontos de coleta estrategicamente localizados, né, nos municípios, de forma tal que a população tenha facilidade para levar esse material que poderá ser reciclado. Então, medidas assim é que poderiam contribuir. E claro que uma parcela da população ela já está conscientizada disso, ela já tenta fazer isso, nem que às vezes ela se desloque mais para poder fazer essa destinação. Eu vou, se você me permitir, vou dar um exemplo da minha vida atual e 20 anos atrás, talvez 30 anos atrás. Isso tudo era colocado no lixo comum, você simplesmente ensacava, e eu percebo a diferença de volume de lixo gerado hoje na minha residência, ela é muito menor do que o que eu gerava há 20, 30 anos atrás, e não é porque eu mudei o meu estilo de vida, mas eu mudei de uma certa forma o estilo de você jogar fora aquilo, porque parte do que eu hoje gero de resíduo ele é destinado para reciclagem. Então, eu faço a separação, eu levo, e é um pouco do que a gente sabe que uma boa parte da população faz realmente. Então, já há uma conscientização, mas ela ainda é muito incipiente. E aí você sempre esbarra, muitas vezes, na dificuldade de você dar uma destinação correta, né? Poxa, eu queria fazer, mas o ponto de coleta está muito distante da minha residência, como é que eu vou fazer isso? Então, esse tipo de ação é que permitiria que você conseguisse trazer a população de uma maneira mais proativa para poder fazer essa coleta seletiva, né? E aumentar essa porcentagem, aí não sair desse 1,3% e a gente passar para patamares maiores, aí com ganhos para todos. É o que a gente falou, isso aqui
uma riqueza que a gente tem que a gente não pode deixar de aproveitar. A Firjan tem algum trabalho também de incentivo às indústrias, para que as indústrias participem desse projeto de coleta seletiva e reciclagem? O papel da Firjan nesse aspecto é fazer uma motivação de que as empresas olhem com detalhe para essa questão. Eu acho que o próprio mapeamento é fruto desse trabalho de mostrar, de forma geral, para a sociedade, claro, mas também, vamos dizer, do nosso público interno, né? O próprio empresário, as indústrias que são afiliadas à Firjan. Então, é você mostrar que há uma potencialidade que a gente não pode desperdiçar. Pouco tempo atrás, 2020, a Firjan criou, por exemplo, um grupo de trabalho executivo para tratar da questão ESG, que está intimamente ligado a esses pontos, né? Quando a gente vai buscar aqui uma relação com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e verificar o que a gente pode fazer. Então, até esse aumento que o mapeamento mostrou da destinação de resíduos em grandes empresas, a gente entende que ele vem dessa sensibilização maior dessas empresas para as questões ESG, né? Que elas são, de alguma maneira, ou cobradas ou se cobram no sentido de serem empresas mais sustentáveis. Então, esse é um dos papéis da Firjan, né? De mobilizar a sua base industrial para que ela se engaje e possa ampliar esses números, né? Então, o mapeamento serve não apenas, logicamente, para o poder público, né, visualizar que ele pode ter uma oportunidade ali, mas também para nós, né, enquanto Federação das Indústrias do Estado, a gente poder criar uma mobilização e as empresas perceberem a potencialidade que existe nessa reciclagem. Hoje em dia, essa questão ambiental, né, a economia sustentável tem sido muito importante para as empresas, né? Ele tem um fator que, bom, primeiro, ele é importante para a sociedade como um todo, né? Para o planeta, para tudo. A gente está vendo aí os impactos que a gente tem tido de mudança climática, e é claro, isso está diretamente ligado aí à ação do homem, mas a gente também não pode esquecer que é uma população hoje de quase 8 bilhões de pessoas no planeta que precisam se alimentar, precisam se locomover, precisam se vestir, ou seja, tudo isso tem impacto de fato, né? Mas a gente pode minimizar esse impacto. E essa questão, principalmente a adesão a critérios e métricas ESG, a gente começa a perceber que elas passam a fazer parte do dia a dia das empresas com maior intensidade, com metas estabelecidas para próprias empresas. E esse grupo de trabalho que eu comentei, que a Firjan criou, ele inclusive criou a primeira cartilha, que a gente muitas vezes percebe, as empresas menores, pequenas, médias empresas, eu tenho dificuldade de fazer, se eu fosse uma grande empresa, e a gente mostra um pouco que a realidade está mais próxima do que parece, né? Que inclusive pequenas e médias empresas podem estar engajadas e podem fazer a sua parte, né? O todo ele é feito de partes, né? Se cada um fizer uma parte, a gente em um momento consegue cobrir o todo, né? Então, eu diria assim, realmente esse é um dos papéis fundamentais aí que a própria Firjan exerce quando faz esse mapeamento, quando cria grupos de trabalho para fazer uma discussão aberta, transparente com as empresas que são filiadas à Firjan e que possam ajudar a contribuir aí com uma melhoria para a sociedade. Qual é o impacto ambiental dessa prática de reciclagem, desse aumento da prática de reciclagem? Eu vou te dar um dado aqui, só para a gente ter uma ideia, né, de como um pouco do que o mapeamento mostra, né? Se esse volume em 2021, que foi para o aterro, que nós estamos falando aí de mais de 2 milhões de toneladas, né? Ele tivesse sido reciclado, a gente estaria evitando 5,3 milhões de toneladas de carbono. Então, o que é fundamental, são dados impressionantes. Então, você percebe que é a própria ação da reciclagem que evita que eu vá à natureza novamente tirar, né, um insumo que eu tenho hoje aqui, que basta que eu faça um processo de transformação e eu consiga reaproveitar isso, né? Então, que eu trabalhe com uma economia circular, ou seja, que eu esteja reaproveitando esse material, em vez do que era comum, tradicional, de uma economia linear, né? Então, que eu vá sempre extraindo e em algum momento eu vou despejando.
isso faz com que realmente você tenha um impacto significativo aí em termos ambientais, né? E que também precisa ser olhado. A gente costuma levantar muito a questão financeira porque ele movimenta muito, seja o poder público, a própria sociedade, né? Porque é uma questão de um recurso financeiro que você não pode abrir mão, né? E não deve abrir mão. Mas é claro que uma organização dessa cadeia, né, partindo ali, tirando da informalidade um catador, por exemplo, organizando essa cadeia de uma coleta seletiva, destinação para reciclagem, entrando aí de fato na economia circular, né, de eu ir reaproveitando esse material, ele traz impactos benéficos para a questão ambiental, para a questão de qualidade de vida, financeira, logicamente, mas geração de emprego. Então, você acaba tendo impactos muito positivos para a sociedade de forma geral. O carro-chefe a gente sempre coloca como uma questão financeira porque ela mexe, ela impacta, né? Aquilo que a gente costuma dizer, né? Mexeu no bolso, você é mais sensível, a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Uhum. Mas porque realmente isso acaba mostrando com uma potencialidade, mas é impressionante como organizar essa cadeia permitiria aí outros ganhos importantes para a sociedade. Ótimo. Teria mais alguma coisa que você acha interessante acrescentar dentro dessa pauta? Wellington, eu diria o seguinte, né? Um papel importante que a Fijan faz quando faz esse mapeamento é de levantar os dados, né? Agora, é importante que isso chegue para a sociedade de forma geral, chegue para o poder público. Aí o papel da mídia é fundamental na difusão dessas informações. Então, a gente conta com vocês para que isso realmente seja difundido e que a gente possa alastrar, né, a informação da maneira que isso realmente acabe até chocando pelos dados e como a gente não está dando valor para alguma coisa que é palpável, que a gente poderia transformar e que, lógico, vai requerer esforço, vai requerer investimento, mas que a gente pode trazer um benefício importante para a sociedade. Eu diria assim, de forma geral, eu acho que a gente passou por todos os pontos aí principais desse mapeamento e claro, de uma maneira como toda a iniciativa, ela precisa ser divulgada, e aí o papel de vocês está sendo muito importante no sentido da gente poder levar à frente a informação. Tá ótimo, Marco. Muito obrigado pela sua entrevista, por tirar esse tempinho para falar com a gente. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço, bom trabalho. Obrigado. Tá, então você acompanhou a entrevista com o Marco Saltini. Muito obrigado a ele por ter participado dessa entrevista com a gente. Nós gravamos ele pelo Zoom. E nós terminamos aqui mais essa edição do Correio Petropolitano Debate, agradecendo a você pela sua companhia. Inclusive, olha só, a gente tem imagens agora da nossa janela aqui da nossa sede para você acompanhar. O Russo desceu, tá um pouquinho frio. Então hoje é dia de ficar aí, né, uma sexta-feira um pouco diferente, mas a gente deseja ainda assim um ótimo final de semana para você e deseja que você consiga aí curtir esse final de semana mesmo com a chuva. Muito obrigado pela sua companhia, até quarta-feira. TVC, a TV do Correio da Manhã.